A ciência nos promete um caminho para a verdade, mas ao mesmo tempo, suas teorias estão sempre mudando. Como é que a gente concilia essas duas coisas? Vamos mergulhar nessa relação fascinante e, muitas vezes, complexa entre o conhecimento científico e a ideia de verdade. Pense bem, nós confiamos na ciência para quase tudo, desde a nossa saúde até a tecnologia no nosso bolso. Mas como podemos depositar tanta confiança em algo que está em constante revisão? Se a ciência de ontem pode se mostrar incorreta hoje, como podemos afirmar que ela nos entrega a verdade? É exatamente este paradoxo que vamos desvendar agora. Então, vamos direto ao ponto. A tensão central é essa. De um lado, a gente tem a enorme autoridade que a ciência possui na nossa sociedade. Do outro, temos o fato de que, historicamente, o conhecimento científico vive mudando. Muita gente imagina a ciência como se fosse uma construção, sabe? Um muro onde cada fato é um tijolo novo, colocado em cima do outro, de forma linear e para sempre. Mas a história da ciência é bem mais agitada. Ela é cheia de teorias que um dia foram consideradas a mais pura verdade e depois foram completamente descartadas. O progresso não é só um acúmulo, ele é feito de rupturas, de verdadeiras revoluções na maneira de pensar. E para a gente começar a entender essa dinâmica, precisamos olhar para uma das ideias mais poderosas da filosofia da ciência, uma ideia que veio do filósofo Karl Popper. Popper chegou com uma ideia que era, na verdade, bem radical. Ele disse que o grande poder da ciência não está em provar que as teorias são verdadeiras, mas sim em tentar incansavelmente provar que elas são falsas. Uma teoria só é científica de verdade se ela se coloca em risco, se ela faz previsões que podem ser testadas e, mais importante, que podem ser refutadas. Então, o ponto crucial é essa mudança de foco. Em vez de procurar 1000 exemplos que confirmam uma ideia, por exemplo, a ideia de que todos os cisnes são brancos, o cientista deveria, na verdade, procurar ativamente por aquele único cisne negro que pode derrubar a teoria inteira. Uma teoria científica sobrevive não porque foi provada verdadeira, mas porque conseguiu resistir a todas as tentativas de ser provada falsa. Agora, vamos dar um passo adiante. Essa ideia foi aprofundada pelo historiador e filósofo Thomas Kuhn, que argumentou que a mudança na ciência é ainda mais profunda do que Popper imaginava. Kuhn nos trouxe o famoso conceito de paradigma. E um paradigma não é só uma teoria, não. É como se fosse a lente completa através da qual toda uma comunidade científica enxerga o mundo em uma certa época. O paradigma define as regras do jogo, que perguntas são importantes, que métodos são válidos e, fundamentalmente, o que conta como realidade. E é aqui que a ideia de revolução científica se torna central. Para Kuhn, quando um paradigma já não consegue mais explicar os problemas que aparecem, a mudança não é um simples ajuste, é uma ruptura total. A física de Newton não evoluiu para a de Einstein, ela foi substituída por uma forma completamente nova de entender o universo. O quadro interpretativo inteiro mudou. E essa ideia de ter múltiplas perspectivas não é só filosofia, não. O físico Richard Feynman, por exemplo, comentou que os cientistas na prática muitas vezes usam modelos teóricos diferentes, até psicologicamente distintos, para descrever o mesmo fenômeno. Cada modelo pode oferecer uma intuição diferente, uma nova forma de pensar, mesmo que todos levem aos mesmos resultados nos experimentos. Bom, a filosofia nos deu a falsabilidade e os paradigmas. Agora, a sociologia nos leva para dentro do laboratório para fazer uma pergunta ainda mais fundamental sobre a natureza de um fato científico. E se os fatos científicos não fossem simplesmente descobertos, mas sim construídos? Essa foi a provocação de pensadores como Bruno Latour. Ao observar o dia a dia dos cientistas, eles perceberam que os fatos não são como pedras na praia só esperando para serem encontradas. Eles são, na verdade, o resultado de um processo muito ativo. E como é que se constrói um fato? O processo é bem interessante. Tudo começa com um sinal, um registro num aparelho de laboratório. Esse dado bruto depois é transformado num gráfico, vira parte de um artigo científico. Aí ele é debatido, questionado, negociado por toda a comunidade. E só quando existe um consenso social é que aquela observação inicial finalmente se estabiliza e ganha o status de fato. Ok? Popper, Kuhn, Latour, todos eles abalaram aquela ideia antiga de que a verdade é um espelho da realidade. Se a ciência é sobre falsear teorias, mudar de paradigmas e construir fatos socialmente, então, que tipo de verdade ela nos oferece? Será que existe um modelo que consegue unir todas essas peças? Uma alternativa poderosa é a chamada teoria da coerência.
Em vez de pensar na verdade como uma correspondência perfeita com a realidade lá fora, a coerência sugere algo diferente. Ela diz que uma afirmação é verdadeira se ela se encaixa de forma lógica e consistente dentro de um sistema maior de crenças e observações. A verdade não está em uma única frase, mas na harmonia do sistema inteiro. Com esse novo modelo, a verdade deixa de ser uma coisa simples, um sim ou não. Ela não é mais essa busca por uma correspondência perfeita com o mundo. Em vez disso, a verdade passa a ser vista como a integridade de toda uma teia de conhecimento, a forma como as teorias, os fatos e os métodos se conectam e se sustentam uns aos outros. Certo. Se a ciência não está mais buscando uma verdade final, absoluta, imutável, então qual é o objetivo dela? O que ela está tentando construir, afinal? O objetivo muda. Em vez de buscar uma verdade com V maiúsculo, a ciência passa a buscar uma construção de um conhecimento que seja, acima de tudo, confiável. Um conhecimento que funcione, que nos permita fazer previsões, criar tecnologias e que seja sustentado por um acordo entre diferentes observadores. Isso nos leva a uma visão muito mais madura da ciência. O conhecimento científico é tecido socialmente, como vimos com Latour. Ele é avaliado por métodos rigorosos, como Popper defendia. Ele é plural, aceitando múltiplos modelos, como Feynman observou. E o mais importante, está sempre aberto à correção. O foco não é a verdade absoluta, mas sim a construção de modelos que sejam cada vez mais coerentes com as evidências que temos. No fim das contas, a conclusão é transformadora. A ciência não busca a certeza, mas sim a coerência e a confiabilidade. E isso nos permite ter uma relação mais sofisticada com o conhecimento. A incerteza e a revisão constante não são falhas do método científico. Elas são, na verdade, a sua maior força. E a grande questão que fica é: como nós, enquanto sociedade, podemos aprender a confiar em um tipo de conhecimento que é, por sua própria definição, sempre provisório?